Paz do Senhor, queridos. Hoje nós vamos meditar, no culto do almoço. Nós vamos meditar na passagem que está em Isaías 61:10, ok? Ele vai dizer assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Amém? Então vamos lá. Esse capítulo, o capítulo 61 de Isaías, é um capítulo que a gente diz que ele é messiânico, porque ele estava anunciando o que Jesus faria na terra. Né? Então ele vai dizer, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, né? Aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Tudo isso são das ações de Cristo. Tudo isso já se cumpriu. Tanto que o próprio Jesus leu a mesma passagem diante da sinagoga, diante dos mestres da lei, e ele diz assim: hoje está se cumprindo, né, essa profecia. Bom, e o que ela tem a ver conosco até hoje? Muita coisa. Porque é justamente nesses momentos de adversidade que a gente passa, em que a gente deve trazer à memória algumas coisas sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu não tenho como explorar esse capítulo todo, ele é muito denso, mas eu gostaria de pegar esse versículo que vai falar sobre dois tipos de vestes, que é vestes de salvação e o manto de justiça. Manto e veste no original, no hebraico, é a mesma coisa. Ou seja, são vestes de salvação e vestes de justiça. Então vamos lá. Ele vai falar que isso é como se fosse assim: quando você se converteu, Deus já liberou uma roupa espiritual sobre você. Essa veste já desceu sobre você. É a veste de salvação. Só que você, muitas vezes, você só entende salvação num lado espiritual. E eu quero te dizer que a salvação em Deus, ela envolve tudo que diz respeito a você. Em relação à sua mente, em relação ao seu corpo, em relação à sua alma, em relação, sim, a um resgate espiritual, mas tem a ver com tudo que diz respeito a todas as áreas da sua vida. Quando ele diz que ele vai se regozijar no Senhor, na presença do Senhor, vai se alegrar no Senhor, ele está dizendo de uma disposição de viver com um coração grato, um coração alegre na presença de Deus. Por quê? Por que aqui quem está falando está dizendo que ele vai viver assim? Eu vou me regozijar. Eu vou procurar ter satisfação na presença do Senhor. A alegria de estar na presença dele. Porque ele já me cobriu. Ele já cobriu. Essas vestes de salvação não vai descer agora. Já foi dada a todo filho e filha de Deus. Ele me cobriu de vestes de salvação. Então essa bênção já foi dispensada. Quantos creem? Quem é que toma posse dessa veste? Quem é que entende que essa veste é real e esse revestimento, porque a gente está falando de vestes espirituais, então a gente está falando de um revestimento. Quem é que crê que esse revestimento é real? E como é que você vai saber se você crê ou não, se você tomou posse ou não? A partir do entendimento. Ele vai dizer que as vestes de salvação, que você vai procurar no hebraico, salvação significa resgate, salvação significa segurança, salvação significa bem-estar, salvação significa prosperidade, significa também vitória e também significa libertação. Por que eu escolhi esse versículo para estar conversando com vocês hoje? Porque ele vai comparar isso ao noivo e à noiva, ou seja, ele vai trazer à memória uma aliança humana, mas que na cultura judaica era muito séria a questão desse noivado, que já era um compromisso legal, né? Onde, para que aquele homem resgatasse, tomasse como propriedade aquela mulher do seu interesse, ele precisava pagar por isso, e ele deveria de pagar ao pai
da noiva. Então ele está usando ali elementos da cultura judaica para entender o seguinte: você já foi comprado em resgate por Cristo e ele já pagou este resgate. E esse resgate conferiu a você vestes de salvação. Você se revestiu, é Deus falando assim: eu já revesti vocês de salvação. Eu não somente fiz um ato em relação à vida de vocês, de resgatar vocês do maligno. Eu estou dizendo que eu coloquei vocês em uma outra condição de vida na terra. Porque eu, como Deus, eu sei das aflições da terra, eu sei dos problemas da terra. Eu sei que terra para vocês é deserto. Eu sei de tudo aquilo que vocês estão passando. Mas eu também já liberei uma roupa de proteção, onde você pode descansar em fé, porque eu, Senhor, garanto a você. Eu garanto a você o bem-estar. Eu garanto a você prosperidade. Aí tem gente que vai dizer assim: a irmã tá maluca, porque olha aí o que está acontecendo, um monte de gente morrendo, e um monte de gente desempregado, e um monte de gente ficando sem ter como pagar de repente luz, água, o que quer que seja. Bom, o que Deus está falando aqui com a gente é que Ele vai dar um jeito. De repente não necessariamente na força do seu braço que você vai ter o sustento. O que Ele está dizendo é que Ele mesmo vai prover. Porque quando aquele povo estava no deserto, eles saíram do Egito, eles foram para o meio do nada, concorda? E eles saíram para viver totalmente dependentes de Deus. E aí Ele enviou o tal do maná. O que se chama? O que é isso? Aí Jesus vai dizer lá na frente: eu sou o maná que desceu do céu, eu sou o pão da vida. O cristão, ele não é uma pessoa desequilibrada. A gente não negligencia o que está acontecendo na nossa atualidade, de mortes por Covid, de desempregos, de um monte de questões que esse tempo de quarentena acabou provocando, vamos dizer assim, na Terra. Mas Ele é um Deus que se compromete com você nesse deserto, para que não falte o alimento na sua casa. Ele é um Deus que ainda se compromete com você, sim, porque Ele é fiel, para que venha garantir bem-estar em meio à tormenta. Porque muitos não estão com Covid, mas muitos perderam pessoas que conhecem com Covid. Isso abala o seu emocional. Mas se você guardar o seu relacionamento com Deus, a sua fé, ela faz o que a gente diz, ela promove um fator de proteção à sua alma. Essa veste de salvação é um revestimento para que você tenha bem-estar na sua alma. O segredo é você guardar o seu relacionamento com Deus. Como? Sendo dirigido por Deus em meio às adversidades. Assim como o povo no deserto era guiado pela coluna de fogo ou pela nuvem. Porque você vê que Deus não tirou o deserto deles, mas a nuvem dava um refrigério. Você vê que o deserto, à noite, ele assume temperaturas baixíssimas. São extremos de temperatura entre o dia e a noite. Porém, o fogo, a coluna de fogo estava ali guiando e aquecendo aquele povo. Então, Deus, ele não tira os momentos de calamidade nem de adversidade, mas Ele está junto, atenuando e revestindo. Então, que você possa se apropriar dessa veste de salvação. Se aproprie dessa manifestação de Deus em você, para que você venha proteger o seu emocional, para que você não venha
ficar com o coração angustiado e abatido em meio às más notícias, porque Ele continua sendo Deus. Toma posse dessa veste, essa veste já foi liberada para você. E se o mandamento bíblico diz que é possível você ter satisfação e alegria na presença do Senhor, exerça o que a gente diz de sacrifício de louvor. Porque a sua espiritualidade vai auxiliar sim a sua alma e o seu corpo. De modo que você vai ser alguém que você vai proteger o seu emocional com a palavra de Deus, mas você também vai tomar as devidas medidas de proteção ao seu corpo. Você vai lavar bem as mãos, você vai usar álcool gel, você vai sair na rua somente com máscara. Por quê? Porque no deserto o povo aprendeu medidas de sanitarismo para que não houvesse doenças entre eles. O leproso não podia ficar junto com o acampamento das tribos, eles tinham que ser mandados para as cidades de refúgio. Ou seja, você entende como é que Deus ele cuida até do seu corpo e da sua higiene? Nós encontramos tantos princípios assim, né? De animais puros e animais impuros, para proteger a saúde deles no deserto. Então, se você se vestir deste manto de salvação, você entra na condição de segurança que Deus já liberou para você. Se você vestir o manto de salvação, você vai entrar no bem-estar de Deus, você vai viver a paz que excede todo entendimento. Se você tomar posse dessa veste de salvação, haverá prosperidade que não tem a ver com um saldo de conta bancária alto, tem a ver com a ausência de necessidade. Porque esse Deus vai continuar guardando você. Amém? Então exerça a sua fé, a sua espiritualidade, protegendo a sua mente, as suas emoções e protegendo o seu corpo também, porque você é templo do Espírito Santo. Nós devemos preservar o nosso corpo e tomar todas as medidas necessárias para isso. Amém? Um grande abraço a todos. E Deus, quando eu estava pensando nessa pregação, Deus me deu aquele louvor do caminho do deserto, né? Muito lindo, porque é isso que Deus está fazendo. Amém? E a chave? A chave é você adorar, louvar o Senhor. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és.
Um grande abraço a todos. Fiquem no Shalom de Deus.